Fala galera, hoje nosso encontro é aqui no estúdio de gravação. Eu vou falar um pouquinho para vocês aí como é o corpúsculo renal e como acontece a filtração do sangue. Mas para isso então, enquanto eu aguardo vocês pegar lápis, caneta e também um caderno para acompanhar, roda a vinheta! Voltando aqui para o nosso estúdio de gravação, vamos representar através de um esquema bem facinho para vocês compreenderem. Primeiro que é necessário, vocês têm um esquema aqui, ó, um sistema urinário. De um lado eu representei o rim normal, ureter, bexiga, uretra. Do outro lado eu fiz um corte sagital. Para mostrar o quê? Para mostrar a região do córtex e mostrar a região medular, mais necessariamente onde fica a pirâmide. Lá na pirâmide vocês podem perceber que existe uma estrutura chamada de néfron. Nós temos aí cerca de 1 milhão de néfrons por rim. E é justamente ali no néfron que vai acontecer o processo ali da filtração do sangue. Então, vamos tentar compreender um pouquinho aí como é que funciona essa filtração através da histologia do corpúsculo renal. Aqui foi ampliado o nosso néfron. E, para quem não sabe aí, as características de um néfron, eu aconselho que visualize a videoaula, onde eu falei um pouquinho para vocês aí sobre o néfron, né? E todas as suas porções. Então, vou pegar aqui, ó, o néfron, mais necessariamente, aonde está a cápsula glomerular, juntamente com o glomérulo renal e também essa estrutura aqui, que é chamado de túbulo contorcido distal. É aí que vai ser controlado o processo da filtração. Então vamos lá para o esquema. Voltando aqui para o nosso estúdio de gravação, agora já montado como é o corpúsculo renal. Vocês entenderem que o corpúsculo renal ele é constituído pela cápsula glomerular, que é essa aqui em preto, pelo glomérulo renal, que nada mais é do que esses capilares originados a partir de uma arteríola aferente, e aí esse glomérulo renal vai dar origem a uma arteríola eferente. Percebam aqui a organização desse corpúsculo renal. Próximo a essas arteríolas, vocês vão encontrar aqui o túbulo contorcido distal. Esse mesmo que vocês encontraram aqui em cima. Túbulo contorcido distal. Aqui, aonde ele está se relacionando na proximidade das células das arteríolas, essas células aqui vão se especializar. Em que sentido? Eles possuem receptores, tanto para a quantidade de água que passa por ali, como também para a concentração iônica. Por exemplo, se nós tivermos uma pressão baixa, um fluxo reduzido de água vai passar por ali, o que já é um indicativo para que as células aqui que se encontram formando o epitélio de um capilar, chamado aí de essas células musculares especializadas em células justaglomerulares, produzam uma enzima chamada de renina, que vai estar atuando no aumento da pressão sanguínea. Agora, também é um sinalizador para os íons. Se uma baixa concentração de cloro e de sódio passar por ali, a mesma coisa vai acontecer. Ocorre uma sinalização e essa sinalização para a acrina dessas células vai estimular as células justaglomerulares a estar produzindo a enzima renina, o que vai desencadear um processo que vocês vão aprender na próxima videoaula, que vai levar à produção de angiotensina 1 e a próxima vez a angiotensina 2, e aí promovendo então a formação de aldosterona, promovendo então aí uma captação maior de água que vai promover um aumento no débito cardíaco e também um aumento na pressão arterial. Continuando, além disso, nós vamos encontrar entre as arteríolas e também entre os capilares aqui que formam o glomérulo renal, células conhecidas como células mesangiais. As células mesangiais, elas têm filamentos proteicos do tipo actina. Então, se ela tem esses filamentos proteicos actina, quer dizer que ela é capaz de se contrair. Se ela quer diminuir o fluxo sanguíneo, automaticamente ela vai contrair tanto as arteríolas como também o glomérulo renal. Agora, se ela quer promover um aumento no fluxo sanguíneo, ela promove então uma vasodilatação, né? Então ela não se contrai. Então ela vai estar atuando tanto na vasoconstrição como na vasodilatação. Além disso, nós podemos encontrar agora dentro da cápsula
A cápsula ela é formada tanto por uma parede externa, no qual é formado por um epitélio simples, pavimentoso, como também é formado por uma lâmina visceral. Essa lâmina visceral está em contato com o glomérulo renal, através de formações que foram diferenciadas durante o período embriológico, chamados de podócitos, que vão estar atuando aí na filtração. Agora, na próxima etapa, o que vai acontecer permite então a entrada desse sangue em direção ao túbulo nefrítico. Para isso, o sangue ele vai ter que enfrentar aí 3 barreiras, que seria do epitélio capilar, da lâmina basal e também do próprio epitélio aí que vai estar constituindo a cápsula de Bowman, né? Ou também conhecida aí como cápsula glomerular. Então acompanha aí para vir o próximo esquema. Agora com o desenho pronto, vou mostrar aí como é que funciona para filtrar esse sangue. Para isso, ele vai ter que enfrentar aí 3 barreiras. A primeira barreira envolve o endotélio capilar. Quem que seria ele? Aquele que ficava lá no corpúsculo glomerular, ok? Então aqui, ó, eu fiz o endotélio com as suas células, entre uma célula e outra encontrado poros. Por esses poros passam tudo o plasma, com exceção das células e também das proteínas plasmáticas. Uma segunda barreira que vai ser encontrada, mas é acelular, é conhecido como lâmina basal. Essa lâmina basal é constituída por glicoproteínas, é constituída por proteínas carregadas negativamente, o que é uma vantagem, porque se eventualmente foi passado do epitélio capilar em direção à lâmina basal proteínas, como ali eu tenho proteínas carregadas negativamente, vai expulsar as proteínas negativas dali, o que já funciona como uma barreira. Além disso, constitui por colágeno, enfim. Então também funciona como uma barreira, só que acelular. A terceira barreira encontrada é da própria cápsula de Bowman, ou também conhecida como cápsula glomerular. Lá nós vamos encontrar aquelas células que eu falei para vocês, que são os podócitos. Percebam aqui, ó, que são os pezinhos, também conhecido como pedicelo do podócito, né? Entre um e outro vai encontrar as fendas de Bowman, o que vai filtrar ainda mais, né? No caso aí, se eventualmente passou uma proteína, enfim. Então, essas daí são as 3 camadas de filtração. Só que para filtrar o sangue, não depende só dessas 3 camadas. Depende também da pressão exercida. Que pressão seria essa? Primeira, a pressão do fluxo de massa, que é conhecido como pressão hidrostática. Bom, essa pressão hidrostática equivale aí a cerca de 56 milímetros de mercúrio. Então, a pressão do sangue, o que favoreceria, então, a entrada do sangue em direção à cápsula glomerular e, por sua vez, ao túbulo nefrídico. Só que, além dessa pressão hidrostática, nós vamos contar aqui, ó, uma outra pressão, que é a pressão dentro da cápsula glomerular. Essa pressão da cápsula glomerular é em torno aí de 15 milímetros de mercúrio, o que faria com que o líquido ele saísse da cápsula e fosse em direção às arteríolas. Só que, enfim, né, ainda eu tô com um valor maior, porque eu tô com 55 milímetros de mercúrio, o que vai favorecer o sangue entrar. Uma outra pressão que é encontrada ali é a pressão coloidosmótica. O que seria essa pressão coloidosmótica encontrada no sangue? É aquela que vai estar lá no plasma, que é constituída pelas proteínas, como fibrinogênio, albumina. É ela que de fato vai dar a pressão coloidosmótica, o que vai dificultar a filtração. Se eu colocar tudo isso dentro de uma fórmula, que de fato aí, né, a pressão de filtração efetiva, qual seria aí o resultado? Eu teria então encontrado 55 milímetros de mercúrio para a pressão do fluxo sanguíneo, a pressão hidrostática, o que impulsionaria esse sangue em direção ao túbulo nefrítico. Existiria ali a pressão coloidosmótica, que vai se opor a essa pressão, a entrada do plasma em direção ao túbulo nefrítico, em torno de 15, e outra que se opõe à pressão coloidosmótica, que é promovido aí pela concentração de proteínas plasmáticas.
como a albumina e fibrinogênio, que é 30. Se eu colocar dentro da forma, a pressão de filtração efetiva vai ser em torno de 10 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão de filtração efetiva de 10 milímetros de mercúrio vai favorecer a entrada de substâncias presentes no sangue em direção ao túbulo nefrítico. Agora, se acontecer da pressão sanguínea ela abaixar muito, como no caso de uma hemorragia, por exemplo, né? Aí vai entrar o sistema aí de renina, angiotensina, aldosterona. E quem faz isso é justamente aquelas células lá que pertencem à mácula densa. Quem seriam elas? As células lá que são do túbulo contorcido distal estão na proximidade das arteríolas. E esse túbulo contorcido distal vai detectar tanto um fluxo baixo de água como uma concentração baixa também de cloreto de sódio. E isso vai estimular uma sinalização parácrina, o que vai também promover a estimulação das células justaglomerulares encontradas lá na arteríola aferente, que vai produzir a renina. Só que para isso, vocês entenderem certinho como é que funciona esse sistema. Renina, angiotensina, aldosterona, eu vou colocar aqui para vocês um quadro bem esquemático aí para vocês entenderem, ok? Agora, voltando para o esquema, caso a pressão sanguínea diminua, o que vai acontecer? Vai gerar então um reflexo ali, o complexo do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E como isso começa? Começa lá pelos hepatócitos do fígado. Os hepatócitos do fígado, eles vão produzir constantemente lá no plasma sanguíneo a angiotensinogênio. O que a angiotensinogênio faz? Ele vai precisar, primeiro, de um estímulo através da renina. Só que para isso eu tenho que estar com uma baixa pressão sanguínea. Então, por exemplo, diante de uma hemorragia, no caso, há uma baixa concentração ali de sangue. E aí o que vai desencadear uma pressão sanguínea baixa. Essa baixa pressão sanguínea vai ser detectado lá por aquelas células do túbulo contorcido distal, que são sensíveis, vão disparar uma sinalização parácrina, aonde vai estimular quem? As células granulares, ou também conhecido como células justaglomerulares. Essas células justaglomerulares estão presentes lá na arteríola aferente, que são células musculares modificadas. Elas vão produzir uma enzima conhecida como renina. Essa enzima renina vai converter a angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 ela vai ser convertida em angiotensina 2 a partir de uma enzima conhecida como enzima conversora de angiotensina ou enzima conversora de angiotensina. Mas o melhor método aí de memorizar é conhecer como ECA, tá? Então o ECA vai transformar a angiotensina 1 em 2. Aonde é produzida essa ECA? Ela pode ser produzida lá nos pulmões, só que também já se sabe que além dos pulmões, quem produz também o ECA é o endotélio dos vasos sanguíneos. Então esse ECA vai transformar a angiotensina 1 em 2. O que vai diferenciar o 1 do 2 é a presença de aminoácidos. No caso, a angiotensina 1 tem 2 aminoácidos a mais do que a angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela pode controlar a pressão sanguínea por 4 vias principais. A primeira via está relacionada aqui, ó, com a arteríola. De que forma? Lá na nossa arteríola aferente e também na arteríola eferente, vocês perceberam no início que tinha células mesangiais. Essas células mesangiais, elas possuem receptores para angiotensina 2. E esses receptores, quando forem ativados, eles vão promover ali uma vasoconstrição a partir das células mesangiais, o que vai reduzir o fluxo sanguíneo através do glomérulo renal e assim então diminuir uma perda de líquido através da urina.
né? Uma outra forma dele controlar é estimulando o centro de controle cardiovascular no bulbo, o que promoveria aí um aumento do débito cardíaco. Uma outra maneira é estimular os seus receptores lá no hipotálamo. Estimulando lá no hipotálamo, o hipotálamo vai liberar a vasopressina, que é também conhecido como hormônio antidiurético, onde vão ser instalados aquaporinas lá no túbulo contorcido distal e também no ducto coletor, no qual ali vai estar promovendo a reabsorção de mais moléculas de água. Além disso, o hipotálamo também ele vai desencadear o reflexo da sede. Agora, uma outra via onde a angiotensina 2 pode vir atuar é no córtex da glândula suprarrenal. É aí que a aldosterona vai atuar. No córtex da glândula suprarrenal, ele promove a formação de aldosterona. A aldosterona, ela vai estar atuando lá no túbulo contorcido distal, promovendo uma maior reabsorção de água. Então, esse aqui foi um esquema de como é que, então, o nosso organismo ele pode reagir diante da baixa pressão sanguínea. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, dê um like, ative o sininho e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima videoaula!